Boa tarde a todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Hoje, 11 de novembro de 2022, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito de algum assunto bíblico. O nosso tema de hoje é: que farei de Jesus? Este verso bíblico, ele é muito conhecido quando Pilatos pergunta ao povo, toda a turba que queriam condenar a Jesus à morte. E ele disse: que farei de Jesus chamado Cristo? Isso se encontra em Mateus 27, 22. Mas eu gostaria de começar um pouquinho antes, fazendo aqui uma colocação do que estava acontecendo. No verso 17 diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Entrando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer: não te envolvas com este justo, porque em sonho muito sofria a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás ao invés de Jesus. De novo perguntou-lhes: qual é dos dois que quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. E agora vem o verso 22, que diz assim: replicou-lhes Pilatos: o que farei de Jesus chamado Cristo? E eles responderam todos: crucifica-o. Mas em vez disso perguntou Pilatos: para que, ou porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou-os as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Esse ato de lavar as mãos já era bíblico. Quando acontecia alguma coisa, que havia-se alguém matado alguém e não se descobria, então as autoridades iam até um certo lugar, sacrificavam uma novilha e lá sobre ela lavava as mãos, dizendo o seguinte: não sabemos quem foi. E isto, Pilatos então fez esse gesto, porque ele é conhecedor destas coisas. Mas se nós formos também fazendo a conexão com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 9 a 14. Vamos lá. Diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinde ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Vejam que esses versos fazem uma conexão para que nós hoje não erremos diante do que fazer de Jesus. Veio, porém, para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdades, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Vejam, meus prezados, que aqui está uma resposta, está dizendo-nos aqui em João o que fazer de Jesus chamado Cristo. Ele é o Criador, ele é o Salvador, é aquele que tem a luz verdadeira. E nós devemos tomar então uma posição ao seu lado. Em Apocalipse 3, 14 a 22, também nós encontramos alguma coisa a esse respeito. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: a igreja de Laodiceia é a última igreja das 7 igrejas do Apocalipse. A igreja que falamos recentemente, que significa Laodice, povo do juízo. Nós estamos vivendo um momento que um povo está escolhendo no último momento, a quem servir, em quem acreditar. E diz ainda no restante do verso 14:
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frios ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que esta é a situação do povo de Deus nos últimos dias. Nós somos mornos, não tomamos uma decisão verdadeira, quente, mas chegou a hora de tomarmos uma posição ao lado de Cristo. Não teremos mais muito tempo, não sabemos quando, só sabemos que estamos vivendo praticamente a última geração. Pois dizes, estou rico, abastardo, não preciso de coisa alguma, nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifestado a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Devemos ler isso, meditar e procurar entender o que Deus está dando para nós, as últimas palavras em Apocalipse. No verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, nós vivemos esse momento, mas temos uma decisão a tomar ao lado de Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira. Que faremos de Jesus chamado Cristo? Sim, ficar ao lado dele, fazendo a sua vontade, para que possamos ser contados entre os eleitos. Há uma parábola que nós podemos vê-la em Marcos 4, 3 a 9. Vamos procurar Marcos 3 a 9. Aqui diz o seguinte: Eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves do céu comeram. Outra caiu no solo rochoso, e saindo, porém, o sol queimou, porque não havia raiz e secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, deu fruto e vingou, e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. Esta parábola Jesus, ele proferiu, mas até mesmo os apóstolos não compreenderam o que ele queria dizer. Então, no verso 10, Jesus explica: quando Jesus ficou só, os que estavam com ele, com os 12, interrogaram a respeito da parábola. E Jesus lhes disse: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo fica em parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter dos seus pecados. Por que Jesus disse isso? Porque nós sabemos que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, muitas vezes Jesus falou em parábolas para que aqueles que estivessem ouvindo confundissem. Infelizmente, nós sabemos que muitas parábolas são mal entendidas. Uma delas é o de rico e de Lázaro. Se nós lermos, vamos entender que ali Jesus falava de um mistério, falava de um abismo, e um abismo não tem uma compreensão. Na hora que um abismo é compreendido ou transportado, ele deixa de ser abismo. Então, lhes perguntou no verso 13, não entendeis esta parábola como compreendeis as demais? O semeador semeia a palavra de Deus. São estes os que da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouve, vem Satanás e tira a palavra deles. Semelhantemente,
São estes os semeados e em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração e lhes é chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ela não frutifica. Os que foram semeados em boa terra, estes são aqueles que ouvem a palavra, recebem e ela frutifica de 30, 60 e 100 por um. Devemos tomar o cuidado de termos sempre diante de nós essa compreensão para que a palavra de Deus não caia como cai na beira do caminho, ou entre as pedras, ou entre os espinhos, mas sim em boa terra. Devemos procurar ser a boa terra, crendo, não duvidando, estudando, compreendendo, pregando, orando e estudando a palavra para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo tem a dizer para nós. O tempo é chegado e nós precisamos compreender de uma maneira melhor possível aquilo que Deus tem para nós. Nós vivemos em momentos muito difíceis. Fala-se de uma terceira guerra mundial. Eu acredito que ela está instalada. Não é com lutas, talvez ainda nem com bombas, nem com tiros de canhão, mas é uma guerra onde a nossa consciência está sendo crivada de balas que o inimigo põe. Tanta coisa que o mundo nos oferece para que nos atrapalhe a nossa mente e a nossa fé. Mas a fé verdadeira, ela não é contaminada por nada. O importante é que a gente não dê tréguas a Satanás. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Prezados amigos, esta é uma hora que muito se faz necessário que possamos compreender tudo aquilo que Cristo tem para nós. E compreender e determinar o que faremos de Jesus chamado Cristo. Lá naquele momento eles mandaram crucificar. E nós? O que estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é aquele que nos ensina, é aquele que nos aguarda nas últimas horas para que estejamos com as nossas luzes, com as nossas candeias acesas e providas de azeite que é o Espírito Santo. Amigos, vamos levar muito a sério todas estas coisas. Não resta mais tempo. O tempo é muito breve. Aproveitá-lo para que possamos ser contados entre os eleitos de Deus. Cristo espera que nós estejamos prontos até o final. Aqueles que permanecerem firmes até o fim, estes serão salvos. Muitas perseguições virão, mas nós estamos prontos aqui com Cristo e defendidos por eles para sermos vencedores com esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Eterno Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado ricamente. Mas, Pai Santo, esteja conosco. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos, nesses momentos muito difíceis, nós possamos ser vencedores contigo. Nós queremos louvar e bendizer e adorar o Teu santo nome. Pai Santo, toma-nos em Tuas mãos. Não deixa-nos que possamos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai Santo e Eterno, que a Tua paz e o Teu poder esteja conosco agora e sempre. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção. Peço que vocês compartilhem e orem, estudem a Bíblia e testemunhem para aqueles que precisam ainda saber das puras verdades. E um feliz sábado para vocês. Até o próximo encontro é o que desejamos. Amém.